Boa tarde, queridos e amados ouvintes do nosso querido e amado programa Viver Bem e da nossa querida e amada Rádio Catedral FM 106.4. É uma alegria poder 106.7. Correção. Falhas, as falhas acontecem, né? Inclusive, você pode reiniciar novamente. Pode reiniciar? Tá. Por que eu botei 106.4, 106.7? É atenção, não sei fazer nada correto. Errei até um creme de milho lá em Itaipava, que me pediu para fazer em 5 minutos. Nossa. Não deu ponto. Eu falei, te juro. Em 5 minutos, porque tinha maquiadora. Boa tarde, queridos e amados ouvintes da nossa querida Rádio Catedral FM 106.7. E hoje, mais um domingo abençoado com a graça de Deus e mais um domingo do programa Viver Bem. Este programa de psicologia e espiritualidade que nos ajuda a refletirmos sobre a vida que a gente tem. Hoje o tema vocês vão amar. Eu sei que amam todos os temas, mas quem não deseja construir um bom relacionamento? Sim, e quando se fala em relacionamento, gente, eu não estou falando somente do relacionamento conjugal, do relacionamento afetivo. Estamos falando de diversos relacionamentos que ao longo da nossa vida, como seres sociais, precisamos construir, não é mesmo? O tema de hoje é como melhorar os nossos relacionamentos. Já ficaram, né? Curiosos? Quem são os convidados de hoje? Aqui nos estúdios da Rádio Catedral, eu estou com o psicólogo clínico, Dr. Luiz Paulo, que já compõe a equipe do programa Viver Bem. Ele que é da paróquia Santo Antônio da Pavuna, tem consultório no Largo do Machado, aqui pertinho. E eu tenho a graça, a honra, a alegria de trabalhar com o Dr. Luiz Paulo. E também ele tem consultório na Tijuca e atende online. No final do programa ele vai passar todos os contatos. E também a nossa convidada especial, ela que será palestrante do grupo dos psicólogos que são católicos aqui da nossa arquidiocese no próximo mês de maio. Então, eu estou com a professora Luziene Sobreira, que é da paróquia de Santa Cecília, em Bangu. Eu quero dar a boa tarde aos dois. Boa tarde, Luziene. Boa tarde, doutor Luiz. Boa tarde, doutora Sônia. É uma satisfação estar aqui com a gente nesse momento. Boa tarde, ouvintes da Rádio Catedral. Mais uma vez, um prazer imenso estar aqui com vocês. Gente, hoje os convidados estão tímidos. Eu vou pedir para falar um pouquinho mais. Eu sei que o doutor Luiz Paulo ele é escritor, ele tem um projeto maravilhoso. Você que tem uma escola, que trabalha em escola, fique atentos, porque doutor Luiz Paulo, além de psicólogo clínico, que compõe o grupo dos psicólogos católicos da nossa arquidiocese, tem um projeto, um tipo de roda de conversa com professores e alunos que eu acompanho de perto e recomendo. Vou pedir para ele falar um pouquinho. Esse projeto é muito interessante, doutora Sônia, porque ele está até ligado um pouco ao nosso tema, porque no momento que a gente estimula as rodas de conversa, onde a gente fala muito sobre saúde mental, sobre relacionamentos interpessoais, então é uma atividade que estimula bastante o autoconhecimento, ao mesmo tempo que a gente trata de temas de interesse desse público, tanto os professores, o corpo docente das escolas, como entre os alunos. E essa dinâmica é bacana, porque a gente divide essa roda de conversa em subtemas, que eles escolhem, elegem e a gente desenvolve nesses encontros. É fantástico, né? E as crianças e jovens e adultos se animam
bastante, é um trabalho interdisciplinar, doutor? Sim, interdisciplinar, porque os professores, muitas vezes, eles participam não só dos encontros do corpo docente, mas também das reuniões, das rodas de conversa com os alunos. Excelente. E a doutora, a professora, estou tão acostumada com os psicólogos, mas hoje, até por conta do tema relacionamento, nós estamos muito curiosos sobre relacionamentos de professores com a família, de professores com alunos e, portanto, a necessidade e a alegria de contar com a professora Luziene Sobreira, que é da paróquia de Santa Cecília. Além de ser professora, a Luziene Sobreira é pedagoga. Sim, eu sou graduada em pedagogia pela UERJ, sou pós-graduada também em organização curricular e prática docente, que é a parte mesmo a parte da pedagogia direcionada à vivência da sala de aula, à prática da sala de aula num todo. E eu me dedico em especial à alfabetização, que acredito que é um ponto assim primordial da educação. A criança bem alfabetizada, ela consegue aprender, ela consegue evoluir ao longo dos anos em todos os conteúdos. E eu trabalho com alfabetização envolvendo a alegria, nesse relacionamento, mudando o relacionamento da criança com a escola, com a aprendizagem, envolvendo a criança na fantasia, com a brincadeira, com os jogos, transformando o ambiente escolar, transformando a relação da criança com o ambiente escolar, tornando ele agradável, acessível e um lugar onde a criança aprenda, mas goste de estar. Estimulante, isso, já estou curiosa, já estou querendo que meus netos conheçam a professora Luziene Sobreira. Gente, vocês, ouvintes da nossa querida Rádio Catedral, do nosso querido programa Viver Bem, fiquem atentos e podem interagir aqui com a gente, dando sugestões de temas, tirando suas dúvidas, tanto com o psicólogo quanto com a professora. É só entrar em contato através do nosso e-mail viverbem@radiocatedral.com.br. Então vamos começar. O tema do programa é como melhorar os nossos relacionamentos. Vou começar com uma pergunta para os dois. Talvez o psicólogo ele vá poder abordar de uma forma mais profunda. O que é, afinal, relacionamento? Bom, a gente pode chamar de relacionamento toda a troca de vivência entre duas pessoas ou entre uma pessoa e uma instituição, por exemplo. Sim. Então, o relacionamento ele vai proporcionar à pessoa também uma identidade. É através do relacionamento que a gente vai se autoconstruindo. Esse exercício dessa construção do relacionamento começa lá na infância, lá na família, onde a gente recebe um nome, a gente recebe uma referência de um cenário onde a gente vai se desenvolver, e a partir daí, é a partir dessa referência que a gente vai obter um padrão mais ou menos flexível de outros relacionamentos que nós vamos construindo ao longo da nossa vida. Muito interessante, até porque quando a professora Luziene fala dessa alfabetização infantil, fala dessa criança, e o doutor Luiz fala também dessa convivência, a gente precisa estar atentos, né, todos nós, que a criança é um ser humano que vai se tornar adolescente, vai se tornar jovem, se Deus quiser, e, se Deus quiser, se tornará homens de bem. Então, precisamos realmente estarmos muito atentos aos nossos relacionamentos, né? Relacionamento afetivo, relacionamento profissional, gostei da colocação de relacionamento como instituições, e todo relacionamento envolve convivência, comunicação e também atitudes. É isso mesmo, professora? Isso, é isso sim, doutora Sônia.
a criança, o relacionamento com a criança, ele precisa que o adulto entre no mundo da criança. Então, a melhora desse relacionamento funciona quando o adulto percebe, entende e respeita a criança como um ser individual e como um ser que está em construção e que precisa da mediação do adulto para conhecer o mundo. Quando a criança chega à escola, no primeiro ano especial, que é o ano da alfabetização, ela tem uma ruptura muito grande, porque ela vem da educação infantil, com muitas brincadeiras, com muitos jogos, e essa relação da criança com a escola até aquele momento é uma relação envolvida pela ludicidade, pelo imaginário infantil. No primeiro ano é uma ruptura, a relação muda. Então é cobrado cadernos, livros, apostilas, um conteúdo, e é aí que entra a alfabetização divertida, é aí que entra o MAF, alfabetização fantasiada. Por quê? A criança de imediato, como a relação mudou, ela muda, ela chora, ela pede para ir embora, ela não quer estar naquele ambiente, e isso prejudica muito todo o processo. Então, quando a criança chega e encontra um ambiente alfabetizador, agradável, ela encontra brincadeira, ela encontra no professor um acolhimento que é feito, ela transforma aquela relação que a princípio é de repúdio, não quero estar aqui, ela muda, essa relação da criança com a escola muda pelo ambiente. Ela passa a querer estar, ela gosta de estar, ela pede para ir. Então, é uma mudança muito positiva que influencia diretamente na aprendizagem. Tudo que nós gostamos de fazer, tudo que a gente gosta, a gente faz melhor. E a criança, quando gosta de estar na escola, ela se sente melhor. E essa relação envolve a família. Porque a família, a mãe, quando vê o filho que quer ir para a escola, uma criança de 5 anos, 6 anos, que não está chorando, ao contrário, passa pelos vizinhos chorando, como já me foi relatado, que a mãe estava indo para a escola, os coleguinhas chorando, que não queriam ir, e o filho dela pleno cantando porque sabia que teria uma brincadeira. Não sabia qual era a fantasia do dia, mas sabia que teria. Então, essa relação da criança com a escola é muito importante. Professora Luziane, fiquei curioso agora com relação a isso, porque a gente está falando que no início dos nossos relacionamentos a gente estabelece alguns padrões. Esse primeiro padrão de alegria e de bem-estar com a escola, ele pode ser o início de um padrão onde nós vamos depois poder estabelecer também essa mesma alegria nos outros relacionamentos institucionais, tipo, eu vou também poder encontrar essa mesma alegria quando eu entrar no mercado de trabalho, ou quando eu chegar num outro ambiente educacional, como a faculdade, por exemplo. Esse padrão da alfabetização, de estar alegre ali, ele pode servir como uma base para que meus próximos padrões possam também ser nesse mesmo nível de alegria e de bem-estar? Aí seria mais do âmbito da psicologia, que é a ciência do comportamento. Sim, exato. Né? A educação vem da questão formação, né? Padrões. Achei muito interessante a sua colocação, mas vou deixar a professora responder, claro, mas assim, com garantia vem do âmbito da psicologia, que é a ciência do comportamento. Uma questão é essa abertura que a formação, a educação, a escola proporciona ao ser humano que é criança. E ele vai ter sede de encontrar esse lugar, essa mesma alegria em outros, mas não garante se ele não tiver um preparo emocional. Por isso, a garantia de falar do âmbito da ciência psicológica. Sim, não vai haver uma garantia, sim, porque vai depender muito de vários fatores, mas vai garantir que ele tenha uma memória afetiva positiva com aquele ambiente. Ele vai ter um parâmetro comparativo bom, agradável, porque quando as primeiras referências dele com o ambiente escolar vão ser boas. Então ele vai sempre se recordar que, não, mas eu estou na faculdade agora, mas quando eu estava lá, o meu processo de alfabetização, o meu primeiro contato com a escola, o meu contato com o mundo letrado, ele foi um ambiente bom. Então a memória afetiva vai estar ali guardadinha. Não dá para garantir todo o processo porque depende de muitos fatores. Mas a memória afetiva
o caminho da alegria já vai estar, a plantinha da alegria está crescendo ali dentro. A alegria de estar no ambiente pode, inclusive, educacional. A psicologia ela prepara, e o ideal seria caminhar junto, né? E acredito que as escolas ainda hoje têm um corpo de psicólogos, mas precisa preparar o ser humano, criança que será adulto um dia, para a frustração. Frustração. Isso é fundamental, a criança saber lidar com o não. E sim, a memória afetiva foi muito bem colocada, mas se a criança, ela se depara com outro modelo de instituição, isso tem uma grande possibilidade, essa criança precisa estar preparada também para a frustração. Por quê? Senão ela vai comparar e não vai ter uma aprendizagem, um desenvolvimento na aprendizagem. Ela não vai nem querer ir mais para a escola, porque a memória dela está lá naquela escola que tem o projeto de alegria, que eu vou precisar que a professora fale, porque citou uma alfabetização divertida e eu e muitos ouvintes ficaram curiosos. Já vamos para o intervalo? Gente, olha como esse programa passa rápido. Tem muitas perguntas chegando, eu já estou anotando aqui, mas faremos 1 minutinho de intervalo e voltaremos já. Voltando aqui ao segundo bloco do programa Viver Bem, esse programa que é de psicologia e espiritualidade nos ajuda a viver bem a vida que a gente tem. Quero lembrar a todos os nossos ouvintes, seguidores, que nós temos um Instagram, estamos na mídia, gente, e convidar a todos a nos seguir. O nosso Instagram é o PGM Viver Bem, tudo junto. Já me perguntaram o que significa PGM. Gente, é programa. PGM Viver Bem, tudo junto, estamos no Instagram esperando a sua curtida lá, porque nossos programas, além de serem divulgados em nosso Instagram, divulgado também na Rádio Catedral, também fica no YouTube, viu, professora, psicólogo? Fica no YouTube também aguardando que vocês possam divulgar. Se perder o programa, precisar sair para um almoço, precisar deixar o rádio, pode carregar, baixar o nosso app, Rádio Catedral, e ouvir o programa Viver Bem. Mas voltando ao tema, que é como melhorar nossos relacionamentos, a pergunta é: todo relacionamento é bom? A pergunta é para os dois. Todo relacionamento é bom? Olha, depende muito, né? Depende muito de como a gente constrói esse relacionamento. Uma coisa que é importante a gente colocar é que todo relacionamento ele precisa estar fundamentado em alguns pilares que vão fazer com que esse relacionamento possa ser um relacionamento de qualidade. Um desses pilares que a gente considera como um dos principais é o respeito. Havendo respeito, você começa a construir as demais coisas desse relacionamento de uma forma mais autêntica e mais segura. E aí você vai acrescentando as demais condições para que esse relacionamento seja um bom relacionamento. Então você tem autenticidade, comunicação, diálogo, a intimidade e a confiança que vão fazer com que esse relacionamento possa realmente ser um bom relacionamento de crescimento para todos que estão envolvidos nele. Nem todos são bons, mas com todo relacionamento você consegue tirar alguma lição, consegue aprender alguma coisa. Então, eu acredito que na questão da evolução, do crescimento pessoal de todos os relacionamentos, bons ou ruins, conseguimos tirar algo proveitoso, mas bons nem todos são, não. Todo relacionamento é uma construção, né? E precisa, eu gostei muito da resposta de ambos, mas o respeito é fundamental. E aí muitos de nossos ouvintes podem estar se perguntando, mas afinal, o que é respeito?
né? É uma palavra tão genérica e, ao mesmo tempo, simples e profunda. Gente, respeito não é apenas não xingar, né? Respeito é respeitar quem é o outro, quem é a pessoa do outro, a individualidade, a personalidade, o temperamento do outro. É saber que o outro é o outro, tem uma história, então isso é respeito. Outro fator que entendo particularmente como psicóloga ser fundamental é o diálogo. Porque muitas das vezes isso podemos citar até diversos atendimentos clínicos, porque o que mais leva pacientes a buscar a psicoterapia são questões do relacionamento. Às vezes o relacionamento até com ele mesmo, consigo mesmo, não estou me aguentando. Já percebemos, doutor Luiz, certamente, pacientes que falam, não, eu vim procurar psicoterapia porque eu não estou me aguentando mais. E, normalmente, quando vamos investigar, vamos identificar que o gatilho é relacionamento no trabalho, onde passamos a maior parte da nossa vida, é relacionamento conjugal, é relacionamento quando a pessoa tem que engolir, digamos, né? É uma expressão que eu ouvi recentemente em consultório, eu tenho que engolir, é meu chefe. Né? Então, a questão da subordinação. Então, podemos dizer que um bom relacionamento ele é construído, mas vai depender muito dessa colocação que o doutor Luiz nos fez, respeito. E lembrar que respeito é essa disposição de aceitar o outro tal como ele é. Professora Luziene, você que é professora, pode nos falar um pouco sobre o que a professora citou no bloco anterior? MAF, acho que foi isso, método da alfabetização fantasiada. Já fiquei curiosa. Posso sim, doutora Sônia. Está esclarecendo para a senhora, né? E para os ouvintes também. O MAF, o método da alfabetização fantasiada, é um programa de alfabetização, um projeto de alfabetização que eu criei. Ele surgiu nessa intenção de melhorar o relacionamento da criança com a alfabetização. Porque a alfabetização, ela requer uma dedicação da criança, uma atenção, uma concentração que eu não estava encontrando, não estava conseguindo reter a concentração da criança na aula. E olhando para a criança, respeitando a individualidade da criança, eu percebi o quê? Estava chato. Ficar sentado horas, olhando para a professora, falando B de baleia. Quem viu uma baleia? Aquilo ali não fazia parte do universo da criança. Então, buscando solucionar esse problema de atenção da criança, eu comecei a brincar com eles. Ao invés de trazer palavras que eles não conheciam, ou que até conheciam, mas que não faziam parte da realidade deles, eu fui substituindo por personagens. Heróis e personagens. E montando com as crianças. Vamos lá, o B. O B, quem vocês gostam começam com B? Olha o som da letrinha B. Olha o som do BAN. Quem começa com esse nome? Aí eles começam, porque aí já tem um envolvimento. A relação da criança já mudou. Ele já está interessado. Um B pode ser do Batman, pode ser da Barbie. Então aí começa aquele alvoroço. Do Batman, tia. Aí faz a votação. Então o B se transforma no Batman, o C foi para o Capitão América, o D tem anos que é Doutor Estranho, esse ano foi Doutora Brinquedos. Então cada letra vai ganhando um personagem específico. E quando a gente monta isso, a criança muda o olhar dela com a relação dela com a escola. Ela gosta de estar e não só escolher. Cada personagem que é escolhido, eu estou rindo um pouco porque é um pouco engraçado. Mas eu coloco a fantasia. Me vesti do personagem e apresentei a família silábica para a criança fantasiada, vestida mesmo, de Batman. A própria professora, sem eles esperarem, sem eles saberem. E não só eu me fantasiei, coloquei neles, fiz máscara, confeccionei máscara de Batman para a turma inteira,
todos saíram de Batman, eles ficavam, Batman não voa, mas eles ficavam simulando o voo do Batman, o cinto do Batman que atira e se pendura nas coisas. Ficou uma movimentação na sala, mas o principal, eles aprenderam. Porque aquela letra passou a ter um valor lúdico para a criança. Ela passou a se relacionar com o alfabeto, com as famílias, com a leitura, de uma forma diferente, de uma forma divertida. Então, ao invés de ficar sentado horas ouvindo uma coisa que não fazia sentido para ele, estavam brincando, estavam se movimentando pela sala, usando letras móveis, né? Alfabeto móvel são letrinhas recortadas, movimentando, escrevendo, fazendo hipóteses de escrita. E tudo isso acelera o aprendizado, porque a concentração da criança está toda ali. E muda a relação dela com a escola, ela quer estar ali. No dia seguinte, após uma aula dessa, a criança não vai querer ir para a escola? Vai, ela vai acordar, opa, quero ir para a escola. Mãe, está na hora da escola. Porque sabe que vai ter uma continuidade daquele brincar direcionado. Eu falo que é um brincar direcionado porque ela está brincando, mas brincando com letras, brincando com alfabeto, brincando com palavras, e que ela nem percebe que está estudando. Para ela é uma grande brincadeira. Algo que eu costumo explicar aos pais, né? Até porque, como as crianças não chegam em casa falando que está brincando, é necessário ter esse posicionamento de explicar aos pais da ciência, à família, do que está sendo feito, do que está acontecendo. Porque senão também aí acaba tendo outro problema de relacionamento com a família. Por exemplo, chegou em casa, a criança chega em casa relatando que brincou o dia inteiro. Poxa, eu não mandei meu filho para a escola para brincar. Que brincadeira é essa? Então, a gente procura estar sempre explicando muito a família. interessante. Já vamos, né, doutor Luiz, trazê-la ao grupo dos psicólogos, receber a professora vestida de Batman. Vamos falar. Agora a pergunta é para o doutor Luiz, mas a professora Luzene, caso queira, pode complementar. Doutor Luiz Paulo, a você que é psicólogo, sabemos que a psicologia é uma ciência que também estuda os relacionamentos. Pode falar um pouco sobre o relacionamento familiar? Isso é importante, muito importante, tanto que muitos de nós, lá na Clínica Viktor Frankl e outras frentes de atendimento, recebemos famílias que trazem os seus conflitos, e como a doutora Sônia bem colocou, a questão do diálogo entre os membros da família, muitas vezes é um ponto de conhecimento, por falta, muitas vezes, do respeito, do entendimento dos limites com o outro. Então, a psicologia, ela traz esse olhar para esse relacionamento familiar, buscando trabalhar em umas grandes frentes, entre elas o respeito entre a família, o diálogo entre esses componentes da família, mas principalmente trabalhando o autoconhecimento. Na medida em que eu sei quem eu sou, sei das minhas limitações e sei exatamente quais são os meus papéis, eu consigo fazer com que o meu desempenho dentro de um relacionamento familiar seja um desempenho mais equilibrado, mais tranquilo, que possa promover o bem-estar e a saúde mental da família. O doutor Luiz Paulo é especialista, ele não falou, eu quero complementar, especialista em atendimento de casais também, né? Sim. É de casais e certamente a partir do casal avança, caso necessário, se o profissional identifica, ele convida a família para o espaço terapêutico também. Exato. Muito boa colocação. A professora quer falar alguma coisa? Senão já tem uma pergunta entre família. Já vou fazer, porque esse programa passa muito rápido. Professora, de que maneira o relacionamento entre família e escola contribui para o desenvolvimento da criança e seu processo de aprendizagem? Bom, o relacionamento com a família, ele é um fator assim, muito importante. Eu atuo na Escola Municipal Maria Quitéria, na Prefeitura do Rio de Janeiro. E aqui no Rio, a gente tem um Conselho Escola Comunidade, que é o SEC, onde a gente tem segmento professor, temos um representante responsável de aluno da família, né?
temos segmento funcionário e o SEC ele costuma ter ações de aproximação da família com a escola. O que é o SEC? Conselho, escola, comunidade. Aí tem elementos de cada parte que compõe a escola, né? Que é o professor, o funcionário, responsável, que entra o responsável de aluno. Temos aluno também representante. Então o SEC ele consegue ter um olhar sobre todos os ângulos. E o SEC tem geralmente ações que fazem a aproximação mesmo da família. Sendo que eu acredito que precisa ter um estreitamento da relação direta do professor com o responsável, com os pais. Porque essa aproximação facilita a aprendizagem. Quando os pais eles estão fazendo parte da vivência da criança, das experiências da criança na escola, ele entende melhor a escola e ele contribui de diversas formas. Por exemplo, um outro projeto que nós temos aqui no Rio é o projeto Esse Rio é Meu. Vou dar um exemplo de como a gente pode aproximar a família da escola. E nesse projeto, é um projeto de consciência ambiental sobre os rios que passam próximo das escolas, trabalhar a consciência ambiental das crianças. Até aí, ok. A escola faz a visita ao rio, conversa, e na minha escola, o que nós fizemos? Trouxemos os avós para estarem contando para as crianças como era o rio na época que os avós eram crianças. Então você promove uma roda de conversa, a família vem, os avós vêm, aí o avô vem, a avó, no caso é uma avó, veio, contou para as crianças como era o rio, que pescavam sardinha, que podia mergulhar, como a importância do cuidar do rio. E é toda uma movimentação que as crianças prestavam uma atenção enorme. Então, assim, foi um estreitamento dessa relação, porque foi trazer a família diretamente para o âmbito da aprendizagem. Que o conhecimento que tem ali foi muito maior do que se eu estivesse lendo um livro. E eles conheciam a avó da criança que estava participando. Não ficou só na minha turma, foi feito esse relato para outras turmas também, mostrando como aquele rio era antigamente. Foi a conclusão, né, de um projeto. Uma outra situação também que eu gosto muito de fazer é trazer os pais para contarem uma história. Convidar os pais na saída. Olha, chega 10 minutinhos antes, faz uma leitura, uma contação de história para a turma do seu filho. Esse envolvimento da família com a escola favorece assim, a aprendizagem num todo. Primeiro, por conta da criança, que adora, as crianças adoram ver os seus pais, avós, primos, tio, parentes, a sua família dentro da escola. E pelo aspecto da família que se sente útil, se sente importante, se sente uma parte integrante do processo de aprendizagem. Então, assim, a família na escola, principalmente na alfabetização, porque a família ela vai estar ali ajudando, a gente vai estar orientando, a gente pede, não coloca medo de prova, não amedronta a criança, permita que ela chegue, que ela continue nessa inocência, porque ninguém nasce com medo de prova, a gente acaba criando uma ansiedade desnecessária. Então essas orientações são dadas aos pais. Na reunião a gente explica a eles, pede ajuda e acaba sendo uma parceria. A parceria professor e responsável, escola e responsável, é uma parceria que só quem tende a ganhar é só a criança. A aprendizagem da criança. Né? Fundamental. Olha, eu estou fascinada, muito criativo, não sabia do SEC. Eu também não. Olha que interessante. Muito interessante, penso que precisa ser divulgado. Adorei essa inserção, essa inclusão, esse convite da família através de avós, através dos pais, construindo essa via de mão dupla, né? Muito interessante, imagino, já estou me imaginando lá contando uma história. Sim. Olha, o Rio de Janeiro a gente podia pescar sardinhas, agora nós não temos. Muito, muito importante, vamos divulgar mais, viu, professora? Sim. Cleonice de Bento Ribeiro pergunta para o Dr. Luiz. Cleonice de Bento Ribeiro, quero agradecer, Cleonice, sua participação. Ela é ouvinte da Rádio Catedral e do programa Viver Bem, pergunta: Dr. Luiz, o que é fundamental para manter um relacionamento conjugal bom? E aí ela coloca entre aspas, e sem brigas. Um relacionamento conjugal bom e sem brigas, eu diria que é quase que impossível, né?
embora a gente não queira que haja brigas, obviamente, mas os conflitos familiares, principalmente os conjugais, eles são naturais, porque somos, cada um de nós, construídos em culturas familiares diferentes. Mas o mais importante para um bom relacionamento, como eu falei aqui, é a gente ter o respeito e o diálogo. Se não houver respeito e diálogo, fica muito difícil a gente construir um relacionamento, seja ele em que nível for, mas principalmente no nível conjugal, porque ali é onde a gente está construindo uma vida a dois, onde nós vamos fazer esse confronto entre as diversas formas de vivência que adquirimos na nossa família, vamos ter que conviver com aquilo que é o diferente e assimilar, fazer com que essa vivência com o diferente seja ponto de crescimento para cada um de nós. Por isso que eu volto sempre a falar para as famílias e os casais que eu atendo, que passando pelo autoconhecimento, passando pelo respeito e o diálogo, a gente tem tudo para construir um bom relacionamento, não só conjugal, mas principalmente um bom relacionamento conjugal. Perfeito, doutor Luiz. Eu mesma já estava inclinada aqui a dizer para a ouvinte Cleonice que é fundamental, que o melhor remédio, e até de forma preventiva, é iniciar uma psicoterapia de casal. Isso é muito bom. Até de forma preventiva, porque como o doutor Luiz é especialista no atendimento de casal, eu também, alguns outros lá da clínica, mas sabemos que o autoconhecimento ele é sustentável para que haja essa capacidade resiliente que o ser humano tem, a capacidade, como a professora Luziene colocou, aproveitar, né, o lado bom de algo ruim. Ela citou com outras palavras, e que as diferenças nos tornem pessoas mais fortes, mais capazes. Por quê? Se estamos num relacionamento conjugal, veja, fizemos uma escolha, e essa escolha foi por amor. E se foi por amor, gente, vale a pena o investimento. É só um convite para dizer que estamos iniciando mais um minutinho de intervalo e você continue aí interagindo, construindo junto com a gente esse programa maravilhoso que é o Viver Bem. Eu disse um minutinho, voltando aqui ao terceiro e último bloco do programa Viver Bem. Gente, esse programa é tão bom que o tempo passa rapidinho e lá se vão quase 1 hora de programa. Já estamos no último bloco. Nem vou me alongar porque diversas perguntas continuam chegando, graças a Deus, e eu quero continuar convidando a todos vocês a colaborarem, fazendo perguntas, dando sugestões de tema através do nosso e-mail viverbem@radiocatedral.com.br. O tema que estamos abordando aqui hoje com uma professora e com um psicólogo clínico é como melhorar os nossos relacionamentos. Estamos aqui com o Dr. Luiz Paulo, que é psicólogo clínico, é da paróquia Santo Antônio da Pavuna, e com a professora Luziene Sobreira, que é da paróquia de Santa Cecília, em Bangu. Conheço muito pessoal lá de Bangu, gosto muito do bairro, é um bairro vivo, alegre, tem um shopping, tem muitos afiliados ali. Então, tem uma pergunta que basicamente é para o psicólogo. Ela diz: moro em Senador Camará. Estou flertando com um colega de trabalho. Gostaria de saber se viermos a namorar, a empresa pode nos demitir? Eita, até eu nem sei. Algumas empresas têm algumas políticas com relação a envolvimentos de funcionários. Houve uma época em que algumas empresas, inclusive, elas nem admitiam pessoas que fossem casadas e tivessem algum tipo de relacionamento. Isso vai variar muito de acordo com a cultura da empresa.
Mas o mais importante, independente se a empresa tem esta ou aquela cultura, o mais importante é como estamos conduzindo esse nosso relacionamento. Por que muitas vezes as empresas adotam uma postura mais rígida com relação ao envolvimento de funcionários? Porque temos uma dificuldade muito grande de separar a vida pessoal da vida profissional. É muito comum isso. E muitas vezes cometemos até alguns equívocos de levar para dentro da empresa nosso padrão de comportamento dentro de casa. E isso geralmente causa conflitos. Queremos muitas vezes que o nosso chefe ou que um colega de trabalho construa com a gente um relacionamento que é um relacionamento de família, um relacionamento dentro de casa. A gente não pode confundir esses papéis. Então, o fato de estar namorando alguém dentro de uma empresa, ou até mesmo de ser casado com alguém que a gente trabalhe junto, vai depender da forma como estamos conduzindo esse relacionamento. É claro que se eu tenho um namoro com alguém no ambiente de trabalho, se eu estou casado com alguém que trabalha junto comigo, é claro que um problema pessoal, conjugal, vai criar um clima diferente no ambiente de trabalho. Mas a gente precisa ter a maturidade para conduzir essas duas relações de forma distintas, para que a questão dos conflitos pessoais não interfiram no meu desempenho profissional e vice-versa. Sim, perfeito, nada a acrescentar. Agora, professora Luziene, bullying na escola também afeta ao doutor Luiz. Então, acredito que essa pergunta que chegou, excelente. Bullying na escola é um problema grave e que afeta a vida dos alunos, inclusive da família também, podendo ter sérias consequências psicológicas, emocionais, comportamentais e até na aprendizagem. Poderia falar os dois, né? Falar um pouco? Sim, eu posso falar um pouco do combate ao bullying. Como nas escolas nós estamos fazendo. Pelo menos na minha escola, a Prefeitura do Rio no todo tem um projeto muito bom, um trabalho muito bom de combate ao bullying. Mas na minha escola, especialmente com crianças pequenas, a gente trabalha a diversidade. Quando a criança conhece o respeito ao outro, e quando a gente fala muito assim, o coraçãozinho ficou triste, quer trazendo mesmo para uma forma mais lúdica para ele compreender o que está sendo falado. Você ia ficar feliz se o amiguinho falasse com você? O seu coração ia ficar feliz, aí ele mostra o desenho de um coração feliz e um coração com um rostinho tristinho. E o coração triste. Você ficaria como? Triste, tia. Então, por que você está falando para o outro que você não ia gostar de ouvir? É você trazer à criança essa consciência desde pequena do respeito, de não fazer com o próximo o que não quer que façam com eles. E isso acaba atingindo um ponto o bullying. Porque quando a criança ela respeita o colega, ela não zoa, ela não debocha, ela não implica. E vale também na questão da inclusão, porque a gente trabalha com a criança explicando questões do autismo e diversas especialidades que nós temos na sala de aula, diversidade que nós temos na sala de aula. Então, quando a criança ela respeita e entende o outro, ela tende a não debochar, a não zoar. E aí acaba com o bullying, acaba o problema do bullying. Com as crianças pequenas, a gente trabalha muito assim, de mostrar para ela o porquê e de trazer a ela essa consciência de estar no lugar do outro. E aí, quando ela percebe que ela não gosta, ela para e ainda cobra da gente, ainda relata. Até palavras mesmo, em forma de brincadeira, que se fala muitas vezes, até em casa. Ela, tia, meu avô falou uma coisa que eu não gostei e falei para ele que isso é bullying. Não pode me chamar de cabeção e coisas do tipo. Então, assim, a criança entende e atinge a questão do bullying. Ela acaba, ela não faz, ela não pratica. Então, uma solução, assim, pelo menos com as crianças pequenas, tem dado muito certo isso, de trazê-lo a essa reflexão mesmo. A professora trabalha com qual idade? Alfabetização? Alfabetização. Eu trabalho a partir de 5, 6 anos. As crianças chegam no primeiro ano do ensino fundamental, completando 6 anos de idade. Então, são crianças bem pequenas, você fala que são bem pequenos. Mas eles entendem. Se você explicar da forma que seja compreensível para eles, eles entendem e corrigem. Sim.
até os adultos. Esse trabalho de respeito à diversidade é importante. Acredito que outras instituições que nos escutam agora, né, nesse programa, possam beber dessa fonte de trabalhar sobre isso, o diálogo, o respeito à diversidade, de trazer a consciência, seja de que idade for esses alunos. E se torna um trabalho preventivo, né? Exato. Porque o que a gente mais vê no consultório são pessoas que chegam com esse sofrimento dessa fase da vida onde sofreram bullying. Sim, é fato. E o doutor Luiz quer falar alguma coisa mais sobre esse bullying na escola, até caso clínico? Né? Nesse trabalho que eu faço das rodas de conversa nas escolas, o que a gente percebe é que o bullying ele é um dos fatores que mais incidem no crescimento dos casos de depressão, automutilação e outros resultados muito tristes que a gente observa, principalmente entre os adolescentes. Então, esse trabalho que é feito lá na base, lá nas crianças pequenas, de respeito à diversidade, respeito ao próximo, de cuidado com o outro, isso é maravilhoso, porque isso vai, com certeza, contribuir bastante para que a gente não tenha tantos problemas na adolescência. Tem uma outra pergunta, já que o assunto é relacionamento, vamos falar também sobre o que é um relacionamento abusivo. Olha, a gente tem encontrado muitos casos assim, né? Verdade. Onde as pessoas estão envolvidas em relacionamentos tóxicos, relacionamentos onde uma das partes oprime, abusa, limita o crescimento do outro. E um fator que é muito importante, muitas vezes, e na grande maioria das vezes, a pessoa que é vítima de um relacionamento abusivo, ela tem uma dificuldade muito grande, primeiro, de identificar que está ali envolvida num relacionamento desse tipo. E a outra dificuldade de sair desse relacionamento sozinha. Ela muitas vezes, na grande maioria das vezes, ela precisa de uma ajuda externa para sair desse relacionamento abusivo, que pode ser caracterizado não só por um abuso físico, mas um abuso emocional, financeiro, psicológico. E é importante que a gente esteja atento para que essa pessoa que está nesse processo de sofrimento possa, primeiro, se conscientizar que está nessa situação, e segundo, que ela possa sair desse relacionamento. E, num terceiro, também importante momento, trabalhar essa pessoa que pratica o abuso, para que ela também tome consciência de o quanto ela está sendo nociva. E na escola a gente tem a questão do olhar para identificar uma criança que esteja sofrendo abuso, porque a escola tem um fator primordial quanto a isso. A criança, o ambiente que ela está fora do ambiente familiar é a escola. Então o professor precisa ter esse olhar atento a identificar aquela criança. Ela precisa ter um relacionamento de confiança com o professor para estar relatando, para estar contando alguma situação que ela esteja vivendo. E a escola poder fazer as interseções necessárias para solucionar aquela questão para a criança que está vivendo aquele abuso. Gente, diversas perguntas ainda chegando. Eu quero já deixar os dois convidados para uma próxima oportunidade falarmos sobre, darmos continuidade ao tema relacionamento. Mas precisamos encerrar o programa de hoje, Viver Bem. Quero agradecer em nome de toda a diretoria, equipe técnica da Rádio Catedral, a professora Luziene Sobreira, o doutor psicólogo Luiz Paulo, e peço que cada um dê seu contato e deixe uma mensagem pedindo aos nossos ouvintes. Bom, eu posso deixar o meu contato, eu tenho o Instagram, @LuizPauloDiasPC, Luiz com S, @LuizPauloDiasPC, meu Instagram, e deixar uma mensagem de que todo relacionamento, ele pode ser um relacionamento saudável, pode ser um relacionamento construtivo, a partir do momento em que a gente tenha diálogo, respeito e principalmente autoconhecimento. Quanto melhor eu me conheço, melhor eu posso conhecer o outro e construir com o outro um relacionamento de crescimento mútuo. Bom, o meu Instagram é @Luziene_Sobreira. Nele tem tudo que eu faço.
E uma palavra que eu deixo para os ouvintes quanto a relacionamento são para 2 tipos de ouvintes. Para os ouvintes, né, que têm filhos em escola e para os ouvintes não todo. Quem tem filho em idade escolar, participa da vida do seu filho, esteja presente na vida escolar do seu filho, vá às reuniões, questione, participe mesmo ativamente desse processo que não só de alfabetização, mas do processo escolar do seu filho. É muito importante esse estreitamento da relação família e escola. E para os ouvintes não todo, é que vocês tenham sempre em mente que a escola é uma parceira de todo mundo. A escola está ali para ajudar a criança no caminhar. E que todos estejam abertos às novidades e tenham paciência com as crianças, porque as crianças são o futuro e elas precisam ser respeitadas da forma como elas veem o mundo, né? Que é bem diferente do modo dos adultos. Muito obrigada. E eu também quero deixar uma gotinha de esperança no mundo cada vez melhor, dizer que temos psicólogos na clínica Vitor Frank, o doutor Luiz atende lá, eu também, que o nosso contato fixo é o 2135-1804 e o nosso WhatsApp 99506-6463. E a minha mensagem, gente, é que para melhorar um relacionamento é fundamental que tenhamos a disposição e paciência para investir no diálogo, no respeito, no cuidado, no carinho com quem convivemos. E isso deve ser diariamente. E só assim a gente aprende a viver bem a vida que a gente tem. Um abençoado domingo a todos e até o próximo programa.